Então, eu vou apresentar a Adriana. Agradeço a Adriana, porque a Adriana tem um currículo quilométrico de caminhada, tem quase 35 anos no estudo, na pesquisa e na clínica do adulto maduro, que, como você disse no início, não, Andréia, desde o do momento da concepção já estamos envelhecendo. Mas a Exatamente. novidade e a importância dessa clínica do adulto maduro foi ter dado espaço, continência, um olhar novo e uma escuta singular para essa fase também do processo de desenvolvimento, né? Então, é de uma riqueza enorme. Agradecemos aqui o SENAP, a sociedade, o Instituto, e eu vou ler rapidamente, que a Adriana ajudou a sintetizar e ela escolheu esses dados, né, de apresentação. Então, Adriana Meide Mendonça, psicóloga e psicanalista, membro efetivo do CEP de Pá, Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, membro da FLAPSIP, né? FLAPSIP. Federação Latino-Americana de Psicoterapia Psicanalítica e Psicanálise, coordenadora e docente do Instituto Percurso de Formação Psicanalítica de Manaus, e é a nossa querida convidada para essa roda de conversa de hoje. Muito obrigada, e com esse privilégio de tê-la no dia do aniversário dela. Gratidão. É um grande prazer poder festejar com vocês, né? Falando sobre algo que eu espero que vocês gostem e que eu venho dedicando juntamente. Tenho 2 estudos profundos, nós estávamos falando, eu e a Anísia. Um era a adultez madura e o outro é sobre a criatividade humana. Um colega que já faleceu me chamou há muito tempo dizendo: a sublimação não dá conta. Não vem da patologia ou da pulsão que não pode ser aceita. A criatividade é algo muito mais integrador do sujeito. A verdadeira criatividade não é o resultado de algo doente. Nessa época, nós vimos a muitos congressos, inclusive internacionais. Em Buenos Aires, eu fui a um que nós já pensando completamente diferente, e o título era Arte ou Loucura? Que dizem, né, a Winnicott, inclusive, comenta, e a gente comenta muito, que geralmente os artistas não gostavam do que a psicanálise dizia deles. Né? O Winnicott, de certa forma, liberta ainda mais, mas ele fala mais da nossa criatividade possível todos os dias, como nós estamos aqui. Nice, tu me avisa quando tu quiseres que eu comece. Olha, sim. Ana Lúcia Melgaço, uma querida amiga. Obrigada, Ana. Que bom. Então, a oportunidade, porque eu não falei o título, né, dessa roda de conversa que você nos ofereceu. O título por si só, acho que ele expressa muito essa inovação, essa clínica, né, singular e específica, tal como outras clínicas, né? A clínica da criança, da infância, do adolescente, e assim vai, e até a clínica do adulto maduro. Então, é um privilégio poder transitar e chegar a essa clínica e ser ouvido numa continência, numa compreensão, numa escuta que acompanhe, né, esse sentir, esse ser e esse estar nesse processo. Então, novos horizontes para a longevidade na vida e na clínica. Lindo, lindo, Adriana. Muito obrigada. Obrigada.
Chegou, Cíntia. Bom, eu tenho até no slide os meus agradecimentos, mas agradeço a todos vocês. Olha, ali tem duas colegas de Manaus. A todos vocês, essa noite comigo, né, que, de certa forma, a gente festeja esse espaço, essa chegada na SBP de Brasília, né? Então, é muito lisonjeiro e acompanhado por pessoas que gostam ou têm sensibilidade para entender a nossa proposta, né? Eu já disse antes, para vocês não estavam todos, eu utilizo algumas lâminas, tá? Com conceitos, imagens, porque eu tento entrar por todos os poros possíveis, né? E não só pela escuta, mas vocês podem me interromper a qualquer momento que tiverem uma dúvida. Eu posso iniciar, Nise? Sim, sim, por Então, favor. tá. Então, eu vou compartilhar a nossa tela. Quis homenagear a sociedade que me convoca, né, através do seu logo, né, que me orgulha muito de que tenha esse espaço para mim, e especialmente, né, ao SENAP, né, que é um curso, um centro de atendimento e pesquisa e psicanálise. Pelo convite da Anise e pelos companheiros que trabalham com ela nessa atividade dentro da SPB, tá? Então, vamos para a nossa roda de conversa de hoje. Bom, aí são os agradecimentos. Vou repetir. Quero agradecer a Anise Nascimento e aos membros da SPB por sua gentileza ao convidar-me para estar com vocês nessa roda de conversa, organizada pelo Centro de Atendimento e Pesquisa em Psicanálise, SENAP. Como a Anise já nos disse, optamos por novos horizontes para a longevidade na vida e na clínica, porque é necessário que um terapeuta esteja muito bem com a sua velhice, né? Quando vem terapeutas, por exemplo, de infância, e dizem, pois é, a minha especialidade é a infância, por isso que eu não fiz o curso de adultos maduros contigo, eu digo, tudo bem, mas cuida do velho que já está dentro dessa criança. Bom, então, desde o século XX, observamos que o mundo envelhece de forma acelerada, tendo em vista as melhores condições de saúde e saneamento, somadas aos avanços tecnológicos da medicina. Neste ritmo, a população brasileira envelhece de maneira significativa e, de acordo com o estudo da Organização das Nações Unidas, o Brasil será o 6º país com maior número de pessoas idosas no mundo até 2025, ou seja, daqui a 2 anos, 1 ano e meio. Vamos ver assim como evoluiu essa faixa etária. Brasileiros com 65 anos ou mais, em 1960, era 4,7% da nossa população. Em 2010, era 7,4%. Em 2060, nós seremos 26,7% da população. E no mundo, ainda é mais evidente e às vezes mais elevada essa média de idade. Esse atingimento que nós temos, né, de população com 65 anos. Então, o mundo envelhece, nós envelhecemos, as teorias psicanalíticas também envelhecem, quando não se adaptam às novas realidades que estamos vivendo. O que sabemos, então, sobre o envelhecimento humano? Vamos pensar em Freud, vamos onde tudo começou. O criador da psicanálise, em 1914, escreve sobre o envelhecimento, observando que ocorre uma tendência à entropia psíquica, ou seja, ocorre uma perda da elasticidade psíquica após os 50 anos. Ele refere também que o investimento narcísico gera a força motriz que tenta ludibriar a morte, criando os deuses das próteses, pelas tentativas criativas advindas do desejo de superar o mal-estar gerado pela finitude. Assinala também, em 1929, que o corpo é uma fonte geradora
do mal-estar humano, por ser uma estrutura passageira com limitada capacidade de adaptação e realização. Entretanto, Freud salienta que o limite do corpo não deverá ter efeito paralisador, pois poderá ser compensado pelos avanços da ciência. E foi isso que nós vivemos mesmo. Freud teve um câncer bucal, como vocês sabem, e usava uma prótese maxilar, e referia que isto consumia uma energia preciosa, mas preferia a existência à extinção. Se dizia ainda acometido de uma febre chamada viver, uma força contrária ao nirvana, pois o objetivo derradeiro da vida é sua própria extinção. Mas a perda da elasticidade psíquica após os 50 anos poderia ocorrer na maioria dos idosos nos idos de 1920. Entretanto, Freud, que viveu até os 83 anos, certamente foi o primeiro adulto maduro a fazer bom uso da psicanálise. Donald Winnicott, por sua prática pediátrica e posteriormente psicanalítica, contribuiu de forma expressiva para o desenvolvimento da psicanálise, quebrando o paradigma metapsicológico ao considerar a importância do ambiente, criando uma perspectiva ontológica da condição humana. Evidentemente, ele não se dedicou ao estudo específico da velhice em si, mas contribuiu de forma significativa quando desenvolveu sua teoria sobre o processo do amadurecimento emocional do indivíduo, reconhecendo que existe um processo contínuo no desenvolvimento emocional, que começa antes do nascimento e prossegue ao longo da vida até a morte, com sorte de velhice. Donald Winnicott, como sabemos, desejava estar vivo, ou seja, ser produtivo e criativo ainda próximo à hora de sua morte. E refere que o amadurecimento é um processo que tem início em algum lugar após a concepção, enquanto a saúde não cessa até a morte. Foi aquela citação que eu fiz anterior. Então, a teoria do desenvolvimento humano de Winnicott inclui tarefas fundamentais que iniciam desde os primórdios da vida humana até o seu final. Quais são essas tarefas? Durante toda a existência teremos que executar. Integração no tempo e no espaço, habitação da psique no corpo, início das relações objetais e a constituição de si mesmo. Isto, a cada crise, a cada passagem, a cada etapa de vida, nós temos que nos reciclar para podermos estar ligados à realidade. Então, iniciei nossa roda de conversa, com citações de dois psicanalistas que eu admiro muito, sem dúvida, Sigmund Freud e Donald Winnicott, trazendo, então, para a nossa roda de conversa suas observações e sentimentos, inclusive sobre o seu próprio envelhecer. Novos horizontes para a longevidade na vida e na clínica foi, então, o tema que escolhi para hoje. E aí vem algumas interrogações. Quais são os nossos sentimentos ao conviver com o nosso próprio envelhecimento? Ou das pessoas que amamos? Ou de nossos pacientes? Os adultos maduros, 1994. Foi quando eu criei o termo e especifiquei cada vez mais a minha teoria. Somos a primeira geração que se defronta com uma longevidade jamais alcançada anteriormente pela maioria da população mundial. E por isso nos defrontamos com muitos questionamentos e muitos preconceitos. Quais são as perdas e os ganhos dessa inovadora etapa de vida? Acreditem, vocês sabem, quem está vivendo essa etapa, que existem ganhos. Vamos, então, abrir a nossa roda de conversa e refletir. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Querem interromper ou posso continuar? Tá. Então, tá. Caminhos novos, caminhos antigos, curtos e longos. Na verdade, só existe um caminho. Esse único caminho se chama evolução, e este é o verdadeiro sentido da vida. Caminhar e evoluir são coisas que exigem mudanças, mas é notória a dificuldade do ser humano modificar a si mesmo. A vida exige evolução,
e não existe outro caminho, senão as mudanças. Questionamentos e preconceitos. Então, esse tema com mais interrogantes eu trago para vocês. As mudanças corporais e psíquicas, características do envelhecimento, serão vivenciadas, sustentadas e elaboradas em suas diversidades, pelo próprio indivíduo e pelo seu ambiente? Winnie considerava que o corpo era o elemento fundamental para o sentir-se vivo, desde as etapas mais primitivas do desenvolvimento, e é o mantenedor da nossa individualidade. O corpo seria, então, o espaço sensorial, que inicialmente sustenta os primórdios da vida e do self. Portanto, corpo faz parte da personalidade humana, mas ao longo da vida, o corpo sofre muitas modificações. Temos que nos adaptar em qualquer fase da vida às modificações do nosso corpo, desde que nascemos. Até nos tornarmos adultos jovens, as mudanças corpóreas são entendidas como evolução. Não percebemos ou negamos que são modificações relativas ao envelhecimento humano, pois desde a concepção estamos envelhecendo. O preconceito com as modificações corpóreas são evidentes na adultez madura, pois o envelhecimento humano era, por séculos, e com razão, associado à involução e morte. Mas as crianças, os adolescentes também e os jovens adultos também sofrem modificações corporais e as exigências das modificações comportamentais que o ambiente lhes faz. Sofremos com crises de adaptação, físicas e psíquicas, em todas as etapas da vida, e podemos morrer desde que somos concebidos. A morte não está só vinculada com o envelhecimento. Então, relembrando as fases do desenvolvimento, né, em Freud, faixa etária nascimento a 1 ano, né, zona erógena boca, oral, faixa etária de 1 a 3 anos, zona erógena intestino e controle da bexiga, fase anal, faixa etária dos 3 aos 5, zonas erógenas genitais, fase fálica, né? E depois, vejam bem, não é isso que eu aprovo, depois se diz, dos 6 à puberdade, zona erógena sentimentos sexuais, e os sentimentos sexuais estão inativos. A faixa etária, depois da puberdade, vai até a morte, zonas erógenas amadurecendo interesses sexuais. Essa era a visão do Freud, quando a média de vida era 33 anos. Não havia o porquê de uma nova etapa para o nosso trabalho. Bom, né? E temos que lembrar isso, ele foi um homem da sua época, ele viveu entre os séculos 19 e 20, né? Quando a média de vida, no início do século 19, era 33 anos. Então, a adultez jovem, nós consideramos que inicia na fase dos 25 anos até os 45 anos. E a adultez madura, com as suas etapas diferenciadas, tem início a partir dos 45 em diante. Bom, e quando o ambiente falha com alguém que envelhece? Os conflitos dos adultos maduros, quando afloram, são compreendidos ou aceitos em nossa comunidade? Seus anseios frente à finitude e à morte são entendidos? Sabemos nós lidar com as características desta fase? Sabemos sobre a síndrome normal da adultez madura? Utilizamos o síndrome normal, que tem a síndrome normal da adolescência, mas que, como muitos processos de despersonalização, isolamento, de desrealização existem na adolescência, que se repetem com extrema intensidade na adultez madura, então usamos o nome de síndrome normal da adultez madura. Envelhecer, então, que já se diz na geriatria? Não é mais um período involutivo. Envelhecer é uma continuidade e não uma descontinuidade.
É um período que tem características próprias. A identidade, então, é um processo contínuo, que nós sabemos que se constrói, se desconstrói, se constrói de novo, enfim, né? De acordo com as nossas vivências. Então, mas acreditamos que na adultez madura nós atingimos o ápice da individualização e da adaptação, com intenso investimento libidinal, através já da nossa história, né, da nossa historicidade, desenvolvendo, então, um estilo próprio. Entretanto, sintomas ocorrem, como despersonalização, que eu já falei, desrealização, retraimento, dentro da síndrome normal da maturidade. Despersonalização. A desconexão com o corpo causa a despersonalização, favorecendo muitas vezes um sentimento de não ser real para si mesmo. O indivíduo teve seu eu estabelecido a partir de uma unidade que está fisicamente contida na pele do corpo e está psicologicamente integrada. No processo de envelhecimento, ocorre a despersonalização, ficando a unidade ameaçada simbolicamente quando a pele e o corpo sofrem modificações. No caso da desrealização, na desrealização, o estranhamento não ocorre somente com relação a si mesmo, mas também com relação ao ambiente habitual e ao entorno que vai sempre se ampliando, sempre se desenvolvendo. Cria-se, então, um desajuste entre o que o sujeito se sente capacitado a fazer e a visão que tem de si mesmo e a imagem que o mundo externo lhe devolve. Isso é uma das causas do retraimento que também ocorre. Não se sentir na sua própria pele, não reconhecer seu espaço no mundo, pode levar ao retraimento, gerar isolamento, diminuindo o contato com a realidade e intensificando a introversão. O retraimento é uma consequência da despersonalização e da desrealização e pode ser temporário ou permanente. Se permanente, teremos uma elaboração patológica do processo de envelhecimento e uma falha na narcisização senescente. Aqui alguns, como envelhecem algumas pessoas. Eu acho que a gente tem envelhecido melhor, né? Que alguns daí. Bom, algumas reflexões e avanços. O período pós-genital, então, que é o que me demanda trazer algumas noções para vocês. Em 1994, esse termo estava para mim solidificado, né? Havia necessidade de um período pós-genital. Então, criamos esse período, pois a libido desliga-se do desejo procriativo genital, iniciando o característico viver criativo da maturidade. Observamos que os conceitos vigentes sobre o narcisismo não permitem a compreensão do que ocorre com a economia libidinal na adultez madura. Então, porque nós temos o conceito do narcisismo primário e secundário, mas para nós tornou-se necessário, então, um novo conceito, que é quando ocorre o reinvestimento da libido em nós. Nós retiramos a libido de uma série de objetos, por isso isolamento, por isso todo o momento da síndrome, e uma das formas de resolvê-la é para nos reforçarmos, então. Essa libido retorna a nós para nos reforçarmos e redimensionar a nossa identificação com o nosso corpo, que sofre mudanças, para nos reencontrarmos e desenvolvermos atitudes e vínculos objetais adequados à nova etapa de vida. A esse trabalho psíquico, que é a terceira forma de narcisismo que nós entendemos, chamamos narcisismo senescente. Bom, e quanto à sexualidade na adultez madura? Que muitas vezes é um tabu, ainda persiste. Então,
A sexualidade do adulto maduro pode gerar preconceito externo, pois muitas vezes a sociedade em que vivemos não aceita que os adultos maduros tenham desejos e sejam sexualizados. Nós também podemos viver e sofrer com o nosso vegismo. Vegismo é um termo que Leopoldo Salvaressa me ensinou enquanto me supervisionava, que é o nosso preconceito interno e pessoal com relação à velhice. E dele nós não podemos fugir, nós só temos que fugir, nós só temos que tratar, né? Que nos leva a inibir nosso desejo, nossa sexualidade. Em desejo inclui criatividade, descoberta de desconhecidos, acreditar na sua potência, né, criativa, enfim. O vegismo dentro de nós é muito difícil da gente conseguir fugir por isso. Olha como a pessoa gostaria de ser vista. Então, sugiro refletirmos sobre o amor e o sexo, ou a persistência da sensualidade. Então, nós sabemos que o amor infantil lida assim: te amo porque te necessito. Já o amor maduro, quando ele vai amadurecendo, ele diz: te necessito porque te amo. Então, vamos ver algumas definições de amor que eu leves, simples, que eu pesquisei, mas que é o que existe, assim como até nos dicionários. Amor é um afeto desenvolvido ao longo de toda a vida. 2, é uma forte afeição por outra pessoa, nascido de laços de consanguinidade ou de relações sociais. É uma atração, no 3, baseada no desejo sexual. Para Freud, o termo amor é reservado para o movimento do eu em direção ao do objeto, para além da relação de puro prazer. Ou seja, ainda que portando a marca pulsional, e aí o parênteses que ele abre é sexual, mas para mim é a marca pulsional da pulsão devida, né? O amor a ultrapassa, incluindo um sentido romântico, e aí está a ternura, a pulsão de vida. Lacan dirá que quando se trata do amor, o que está em jogo é a suposição de um ser no outro. Para o Winnicott, o amor não é a paixão romântica, como era o amor de Freud, mas é o amor materno, o desenvolvimento da capacidade de amar e a relação amorosa duradoura. Essa é uma foto do Winnicott no colo da mãe. O Winnicott teoriza, então, sobre várias dimensões do fenômeno amoroso. Ele fala sobre o impulso amoroso primitivo, os amores calmos e excitados do bebê, as relações entre a agressividade, a destrutividade e o amor, o reconhecimento da alteridade, o concernimento, que é a preocupação com o outro, o amor como experiência transicional, a intimidade e os sentimentos de afeição. Assim, o Winnicott trata sobre o amor. E agora vamos falar sobre sexo. No dicionário Royce, sexo é definido como contato físico entre indivíduos envolvendo estimulação sexual dos genitais, por meio do qual é possível gerar novos seres. E só isso é sexo, no dicionário. Mas sexo é um termo vago, que inclui várias definições. Podemos falar de sexo quando nos referimos a seres humanos e outros animais, com o objetivo de diferenciar machos e fêmeas e seus órgãos reprodutores. Né? Definição. O sexo é praticado na reprodução dos animais também durante a cópula. Sexo. E pode ainda ter conotação emocional cognitiva, falando do prazer obtido a partir da estimulação dos órgãos sexuais. Por fim, dizem que o sexo pode designar um comportamento erótico. Eu acho incluso a diferença. O comportamento erótico designa o nosso sexo. Eu inverto na nossa posição
Bom, em alemão, a palavra Lieben serve tanto para designar uma relação sexual quanto uma relação amorosa. E Freud se aproveita dessa ambiguidade da língua para desenvolver sua teoria da sexualidade. Freud demonstrou que a sexualidade se trata de um desfrute dos próprios sentidos. Então, ela é muito mais erótica do que sexual, né? Do que só no sexual. Ela é muito mais de sensações, né? Ela é muito mais de sensualidade. E, portanto, estaria presente mesmo em atos que não são propriamente sexuais. Então, dá uma saidinha para nós. Então, o que é o erotismo? É o substantivo masculino que expressa o caráter ou a tendência do que é erótico. Também pode significar uma representação explícita da sexualidade, podendo ser relacionado ao amor lascivo. O erotismo é uma manifestação da sexualidade, eu inverteria, cujas características variam segundo a sociedade que se tome como modelo. Eu leria: a sexualidade é uma manifestação do erotismo, cujas características variam segundo a sociedade que se tome como modelo. Então, vamos fazer mais um pouco de definição de sensualidade. Qualidade ou caráter sensual, inclinação pelos prazeres dos sentidos, voluptuosidade, propriedade do que é sensual, relacionado aos sentidos, de novo, tendência aos prazeres dos sentidos, amor das coisas ou qualidades sensíveis. No dicionário também é classificado como atos, modos, gestos de se comportar e exprimir um sentimento voltado para a intenção de despertar e impulsionar uma verdade relacionada ao sexo em um outro, chamar atenção para si de modo atraente. E isso inclui mexer com pelo menos um dos nossos sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar. Então, vamos pensar na persistência da sensualidade ao longo de toda a nossa vida. Mas nós entendemos, então, que a sensualidade inclui e transcende a sexualidade e a genitalidade. Ela é muito mais ampla e vai além dos prazeres dependentes do aparato genital. Todas as necessidades e as sensações prazerosas são geradas pela sensualidade, que tem no gozo e no erótico a sua gratificação. O corpo é o suporte do ego, e no futuro o corpo irá se oferecer para todos os investimentos. A catexia, então, libidinal corporal, tornou-se para o ego uma força vitalizadora, além das zonas erógenas pré-genitais e genitais, que todas são fontes de prazer e interação com o outro e com o mundo por toda a nossa existência. Então, Adriana, com licença aqui, Adriana, só um minutinho, por gentileza. Beatriz, você está com o microfone aberto, está dando ruído. Obrigada, tá? Vou desligar. Pronto, Adriana. Obrigada, Anísio. Então, vamos pensar, né, na sensualidade pré-genital, aquela que começa desde a infância. Acreditamos que a infância não é um período marcado pela sexualidade, pela psicossexualidade infantil. Isso me incomoda, no sentido de que Freud entendeu assim, né? Mas a infância é, antes de tudo, um período sensual em que a criança deve ser descrita com a linguagem apropriada, a linguagem da ternura diferente, e que não pode ser descrita pela linguagem da paixão, pois a vida é erótica. Então, como ocorre o desenvolvimento psicossexual? Em os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud traz uma ideia inovadora, classificando a psicossexualidade infantil como perversa polimorfa, isto é, toda criança minimamente saudável, né, nós já falamos das zonas, né, ali antes, seria capaz de experimentar prazer de múltiplas formas, em múltiplas zonas do corpo e com múltiplos objetos.
Na psicanálise de Freud, a quase totalidade da psique humana se desenvolve ainda na tenra infância. Desde seu nascimento, a criança passa por diferentes estágios, em que a energia da busca do prazer se foca em determinadas áreas erógenas, partes do corpo especialmente sensíveis, onde a estimulação pode provocar prazer. Essa energia, que busca prazer e satisfação física, é denominada libido, e foi descrita por Freud como de natureza sexual. Então, mas nós acreditamos que a libido, né, tem, a sua marca é uma natureza sensual. Porque a vida erótica, antes de ser sexual, sem sexo se vive, sem eros e amor se morre. No vocabulário de Laplanche e Pontalí encontraremos a pulsão sexual, que Freud, na primeira teoria das pulsões, contrapunha às pulsões de autoconservação, é assimilada no último dualismo pulsional às pulsões de vida, a eros. No primeiro dualismo, a pulsão sexual era força submetida unicamente ao princípio do prazer, dificilmente educável, que funcionava segundo as leis do processo primário e que constantemente ameaçava desde dentro o equilíbrio do aparelho psíquico. Mas agora se converte, com o nome de pulsão de vida, em uma força que tende à ligação, à constituição e à manutenção das unidades vitais e, em compensação, sua antagonista, a pulsão de morte, é que funciona segundo o princípio da descarga total. Então, vamos entrar, assim, rapidamente no período genital, para a gente ver as diferenças quando a gente avança na teoria. A primazia do genital tem início na adolescência tardia, a primazia. A juventude está narcisisticamente investida pelos conceitos de beleza, sedução, potência e poder criativo. Sensualidade, desejo e prazer estão condicionados à plenitude corporal, hormonal e a uma estética que identifica a juventude com beleza e capacidade amorosa. A sexualidade humana nessa fase atinge o auge e estaria vinculada à função reprodutiva. O corpo biológico está pronto para o sexo e a prevalência do modelo cultural privilegia a busca de companheiros, a relação estável e a criação dos filhos. Então, o período genital, então, se divide, na minha opinião, em dois tempos. Primeiro, um período genital sexual, com primazia do genital, incremento da pulsão sexual reprodutiva. O segundo período, ou a segunda forma de se vivenciar até alternadamente o período genital, é o período genital sensual, primazia do genital, incremento da sensualidade, o prazer pelo prazer e a evitação da procriação. É assim que se lida, na minha opinião, com esse período. Na teoria psicanalítica clássica, a sexualidade humana encerraria na fase genital, ou como denominamos, na adultez jovem. E aí eu repito, né? No século XIX, a média de vida era de 33 anos. Né? E até o início do século XX, até perto da Primeira Guerra Mundial, né? E já no meio do século, nos anos 50, 1950, já era no século XX, deu um salto para 45 anos. E atualmente a média de vida está em torno dos 76 anos ou mais, dependendo do país. Não existia, então, para nós, uma metodologia, nenhuma técnica que desse suporte à compreensão dinâmica e à clínica do adulto maduro, que difere totalmente hoje do idoso do período vitoriano, quando Freud criou a psicanálise. Então, nós precisamos, por isso, criar o período pós-genital, que denominamos de adultez madura. E aí vamos pensar um pouco sobre a sensualidade da adultez madura e a importância da sensualidade.
Sabemos que na adultez madura ocorrem modificações corporais, diminuição da prevalência do genital, modificações hormonais, climatério, menopausa e andropausa, preconceito com as manifestações sensuais do adulto maduro, ocorre também, e mito da sexualidade do envelhecimento. Então, vamos continuar vendo. Com o incremento da longevidade e da vitalidade humana, ocorre, então, a persistência da sensualidade e a busca legítima do prazer, do amor e do sexo, versus conflito entre os desejos do adulto maduro e as pressões culturais, preconceito, vejismo, que podem gerar a negação e a repressão da sexualidade e, consequentemente, nosso adoecimento. Mas, entretanto, eu gosto muito disso que Freud refere. Ele diz, em Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, o indivíduo, ao envelhecer, pode ter suas funções genitais reduzidas ou encerradas, mas isso não o torna sexual. Apenas, nesse período, se encerra a primazia, né, da genitalidade. Porém, a função genital caracterizada pelo coito não foi e não é a única ou a melhor manifestação de prazer. A psicanálise não pensava, entretanto, e não teorizava sobre o adulto maduro e o processo do envelhecimento. O que Freud nos diz de mais simpático ao envelhecimento é exatamente a frase que eu acabei de ler para vocês. Eram reduzidíssimos os textos de psicanálise que relatassem casos de paciente acima dos 50 anos. E quando descreviam sobre o envelhecimento, usavam suas observações de forma descritiva, salientando a involução decorrente do envelhecimento. Ou mais atualmente, detectando, o que a gente vê muito hoje em dia, é que estão se dando conta do fenômeno da longevidade. Mas é a parte do fenômeno, não é a parte de como temos que lidar com isso na nossa área. Né? Então, criamos o conceito de pós-genitalidade, já em 1995, com o intuito de contemplar os fenômenos observados na clínica e até então não pensados. Ao criarmos a teoria da pós-genitalidade, ampliamos a compreensão do adulto maduro e a teoria e a técnica psicanalítica. A pós-genitalidade, então, é o período que inicia com a redução provável da prática genital em decorrência do término do investimento libidinal no processo reprodutivo, além das modificações corporais. Estou mais ou menos concluindo o que eu já disse. E com a decorrente correspondência emocional. A primazia do genital, que determina a subordinação de todas as pulsões à genitalidade, começa a declinar e com o tempo se extingue. Isso caracteriza uma ruptura da prevalência de uma pulsão complexa única que submetia todas as outras e o ressurgimento da utilização das pulsões parciais. A esse fenômeno, nós decidimos denominar retorno ao polimorfismo. Então, vamos ver o que é o nosso retorno ao polimorfismo. Ele prevê a possibilidade da utilização das zonas erógenas, até então secundárias e de uso preliminar, que passam a ter a autonomia de prazer. É o que Freud mais ou menos nos diz naquela frase. Essas pulsões, inicialmente utilizadas como um meio para um fim, passam a ser um fim em si mesmas, sempre que for necessário. O adulto maduro, então, aprende a fazer adaptações adequadas para o êxito de sua vida amorosa. O tato é reativado, então as carícias são mais intensas, os recursos da fase oral, anal e fálica são atualizados. Cada parte do corpo deve começar a ser libidinizada intensamente. Então, denominamos a isso, como eu já disse, retorno ao polimorfismo. Ele vai permitir que na fase pós-genital, o adulto maduro seja identificado como um ser sexual
sensual e desejante. O adulto maduro polimorfo será sensual e erótico, não se reprime diante do preconceito, mantém-se como um objeto desejado e desejante. Utiliza a fluidez pulsional libidinal do narcisismo senescente para o desejo de investir criativamente, depois de se reciclar internamente, para investir nos objetos e no mundo, utilizando as catexias livres das exigências da adultez jovem, para a reinvenção, a criatividade e o desenvolvimento. Então, nosso adulto maduro, polimorfo pleno, corpo erógeno investido de libido, ficará sensualizado na adultez madura. Não deverá sucumbir aos lutos característicos da fase, pois a marca de Eros o capacita a sentir-se liberto e revitalizado. O prazer e a prática erótica do viver, que sensualiza a vida, possibilitará ao adulto maduro vínculos intensos e novos investimentos. Dessa forma, manterá íntegro o espaço psíquico, qualificando a capacidade de viver um amadurecimento criativo. Alguns filmes, né, que fazem sobre os amores nos adultos maduros e a sensualidade. No amadurecer, então, temos tempo para usufruir do amor e do sexo. Tempo de aprender que até podemos viver sem sexo, mas que morreremos se nos faltar amor. Na pós-genitalidade, o amor é sensualidade, é poder criativo, é eros, é vida. Como dizia Júlio Cortázar, vem dormir comigo, não faremos amor, ele nos fará. Eu gosto muito e uso muito para nos alertarmos a lição da borboleta, que é de um autor desconhecido. E ele diz assim, um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem observou a borboleta por várias horas, vendo que ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno espaço. Então, pareceu ao homem que a borboleta não fazia qualquer progresso e não conseguia ir além. O bom homem decidiu ajudar a borboleta. Pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta, então, saiu facilmente. Mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque esperava que a qualquer momento as asas da borboleta se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo. Nada aconteceu, nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando, com o corpo murcho e as asas encolhidas. O que o homem, apesar de sensível, não compreendia era que a passagem pelo casulo apertado e o intenso esforço da borboleta eram necessários. Apenas ao passar, através da pequena abertura do casulo, o fluido do corpo da borboleta iria para suas asas, de forma que ela ficaria apta para voar. E a borboleta, então, nunca foi capaz de voar quando é superestimada de cuidados assim desse tipo. É o que acontece com o paciente adulto maduro quando é atendido por um psicoterapeuta etapa vital. E acontece quando atendemos um adulto maduro com uma psicoterapia de apoio ou até excessivamente medicado, como muitas vezes nos chega, com intuitos até de reduzir sua ansiedade. Relembro que Sigmund Freud comentava que nos dias que não se sentia ansioso, que não sentia ansiedade, não deveria estar nada bem. Para ele, a ansiedade era uma forma, né, de conduzi-lo a criar, produzir, sem dúvida, né, lhe fazia muito bem. Né? Desde o início, os cuidados maternais que definem
a constituição de um estatuto integrado do self, até o lugar cultural e social em que vivemos, nesse trabalho em especial, nosso grande interesse é entender o que o Winnicott nos diz, as necessidades tardias, que nas palavras de Winnicott definem o desenvolvimento humano como um crescer para menor. Segundo refere Luísa Moura, no livro Humanos, crescer para menor pode ser doloroso no início, pois, com razão, somos orgulhosos do que aprendemos na vida adulta. Mas não precisamos jogar nada fora, mas simplesmente deixar que algumas coisas caiam pelo caminho. Assim, nos tornaremos pequenos o suficiente para passarmos de volta pela porta da infância e sermos criativos e termos expectativas de vida e sabermos brincar, né, frente à nossa vida. O Winnicott desenvolveu sua teoria sobre o processo do amadurecimento emocional do indivíduo, reconhecendo que existe um processo contínuo de desenvolvimento emocional, que começa, já disse isso, antes do nascimento, e prossegue ao longo da vida, até a morte, com sorte de velhice. Nesse sentido, ele nos ensina que não há etapa de vida que não demande certa constituição e reconstituição, e para isso, um ambiente facilitador sempre é de fundamental importância. Encerro com um último interrogante para vocês. Vocês acreditam que a psicanálise está habilitada para atender o adulto maduro? Adriana, querida, você que faz aniversário hoje e você nos presenteia com essa conversa que realmente traz a vida pulsante, criativa, a possibilidade. E essa provocação que você fez agora no final, a gente pode abrir a roda de conversa para que a gente possa ter trocas, né, também criativas, reflexivas e interrogativas, né? Alguém gostaria? Eu quero falar nisso, Thelmy. Bem-vinda, Thelmy Cristina. Adriana, é um prazer conhecer você pessoalmente, porque aqui em Brasília, eu sou psicóloga e faço formação em psicanálise aqui na Sociedade de Brasília. Eu tinha um grupo de mais 11 colegas psicólogos, que a gente estava no seu livro, ó. O Adulto Maduro no Divã, o seu livro. Então, a gente estudava nesse livro, a gente marcava os capítulos para estudar, que é um grupo de psicólogos que atende idosos, né? Eu atendo idosos, né? Então, eu já te conhecia pelo livro. E aí, eu até comentei para a Nise que semana passada, como eu atendo idosos, eu atendi uma idosa e a filha está fazendo psicologia aqui em Brasília. Essa idosa é de Minas. Eu atendi online, porque ela mora em Minas. E a filha está aqui em Brasília. E ela me pediu para falar sobre o adulto maduro. E aí eu fui buscar o seu livro para estudar, né? E aí fiz uma apresentação. Aí no outro dia, quando eu acordo, que ligo o celular, aí eu encontro o Senap para te trazer para cá, né? Então eu joguei na rede do pessoal, né? E eu estou muito feliz de te conhecer pessoalmente, né? Realmente, a gente que atende idosos, a gente consegue entender e sentir todas essas palavras que você coloca, né? Assim, porque eu acho que quando a gente atende o idoso, a gente vivencia tudo isso nessa relação com ele, né? E acredito. Eu atendo idosos. Para mim, a maior dificuldade de atender o idoso é a partida deles, né? Assim, alguns quando eu acompanho e quando eles partem, né? Porque quando eu atendo mais novo, vai e volta, ele vai embora, mas volta depois em outro momento, né? E o idoso não, quando ele vai, né?
Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante atender o idoso, de você poder acompanhá-lo nesse momento, né? Alguém que tenha, que dá... Porque muitos não querem mais escutar, acham que o idoso está cansativo, ou não tem mais paciência de ouvir ele contar aquela história várias vezes, né? E a gente está lá, escutando, né? E são coisas tão ricas, escutando os sonhos deles, né? Escutando. É muito rico, né? Eu lembro de um paciente idoso, que ele sempre ia acompanhado da esposa, e a maior angústia dele é porque ele não conseguia mais ter ereção. E eu perguntava para ele, sua esposa está incomodada? Ele disse, não, a gente se resolve. E foi um trabalho que eu tive com ele, dele aceitar que ele tinha outras formas de viver a sexualidade dele, que a esposa dele estava muito satisfeita vivendo essa nova fase da vida deles, né? Isso aí. Até ele aceitar isso, né? Que ele poderia ter outras formas de satisfação sexual que não fosse com a ereção, né? Então isso é só um exemplo de tantos outros exemplos que eu posso dar, né? E é um grande prazer estar conhecendo você pessoalmente. É sempre bom conhecer o autor do livro que a gente estuda, que a gente gosta. E eu agradeço ao Senap e à minha sociedade, que sempre traz essas coisas boas. Obrigada. Olha, Selma, eu agradeço, fico feliz de ver que tu lidas com idoso, e fico feliz de algo que eu não comentei, mas que está no livro, sobre a importância da rememoração. E tu, com a tua sensibilidade, diz assim, ai, está repetindo de novo, está repetindo de novo. Mas isso, a rememoração, faz parte de um processo de construção que, se nós não achássemos que era que integra, vamos assim, o adulto maduro, né? Mas o que nós fazemos com o adulto jovem ou com a criança? Nós não queremos saber a história pregressa deles, a gente não pede que eles relembrem, né? Por que a história do idoso, né, quando ele rememora, eu acho que é uma visão muito preconceituosa, né? Papai está de novo. E eu acredito que os idosos repetem as histórias porque percebem que ninguém ouviu ainda. Aí ele fala de novo. Então, Que não na entendeu, tua né? análise... Que não entendeu, né? Que não Na captou tua o que ele queria falar. e tu escuta a rememoração, que é semelhante à análise de um paciente adulto, jovem, adolescência, que nos fala da infância, né? Seus amores, das suas dores, da sua saúde, da sua patologia, é a mesma coisa, né? Repetir, né? Nesse sentido, rememorar é uma força muito integradora para nós, muito integradora, e que o terapeuta de adulto maduro deve perceber. Não pode chegar com aquele preconceito, esse velho só chega aqui e me diz a mesma coisa. Mas nós sabemos na nossa clínica, se está dizendo a mesma coisa, algo tem por trás, né? Na compulsão à repetição, numa série de coisas que a gente sabe. Então, assim, é muito importante, né? É muito importante. Outro conceito, né, que agora tiraram das imagens, né, o idoso para a caixa de banco e para outras coisas de bengalinha. Nós não somos assim. Olha os idosos. Claro, tem pessoas que adoecem, né? Tem criança, tem adulto, mas nós não somos, na nossa maioria, nós somos rígidos, nós somos criativos, nós somos interessantes e nós somos interessados. Muito obrigada, Selma. Obrigada a você. Estou feliz em te conhecer pessoalmente, né? Online. Obrigada, querida. Sim, porque a Adriana é uma grande amiga minha, né? Eu não estou aqui assistindo somente a Adriana, eu estou assistindo uma irmã, né? A Adriana, a gente se considera assim irmãs, né? A gente se conhece há muitos anos e a gente divide, compartilha, digamos assim, muitas opiniões, muitos interesses, embora seja muito curioso, ou seja, uma pessoa mais velha do que ela, né? Eu sou uma pessoa que já estou com 81 anos, eu faço 82 esse ano,
Eu não sou, na realidade, eu devo ter muita dificuldade com a minha adultez madura, talvez, né? Talvez seja isso, não sei, mas não importa. O que importa é que a gente se gosta muito, a gente tem muito carinho, e a Adriana realmente tem um trabalho muito lindo, muito bonito, e eu só queria falar duas coisas. Primeiro, parabéns, amiga, como sempre. Muito bom te ouvir, te ver e te perceber tão intensa, né? Agora, outra coisa que eu gostei muito de ouvir é o seguinte: eu anotei aqui e vou ler. Você está me ouvindo bem, Estou Adriana? ouvindo super bem, super bem. Então, a função genital pelo coito não é apenas a única possibilidade de prazer. E nem a Isso, melhor, diz Freud. E nem a melhor. Não é a única, nem a melhor. pois é, mas, enfim, isso eu acho fundamental que as pessoas possam ter isso em mente, né? Existem outras formas de prazer. Por exemplo, é muito prazeroso estar aqui a essa hora, ouvindo você, podendo trocar, podendo. Enfim, é muito prazeroso também, né? Então, parabéns e muito obrigada, viu? Gostei muito. Valeu a pena ficar aqui te Obrigada, vendo. querida. Obrigada, querida Ana. Certamente a tua fala me erotiza e me dá prazer. Muito obrigada, querida. Querida irmã da psicanálise. Nós temos filhas psicanalíticas, nós temos irmãs psicanalíticas, a gente cresce assim, num grande grupo. E agora, nosso Paulo Roberto Secarelli tá para nos trazer um pouco de tudo que ele sabe. Não, imagino, Diana, eu estou aqui aprendendo com você, né? Eu acho que o que mais me tocou no seu trabalho, desde o livro que recomendei para várias pessoas e pessoas queridas, né, é que você fala não só da escuta do adulto maduro, mas fala da gente, né? Eu me identifiquei naquele livro. Eu acho que esse é um grande mérito do seu livro, porque quando a gente lê os Três Ensaios, que é um texto fundamental, né, da criança lá atrás, claro que é interessante, né, mas aí você fala de um problema que nós todos passamos, né, e que eu acho que o seu livro não, o seu livro, aquele artigo que saiu sem um espanhol, que eu li também, ele toca em coisas muito pessoais. Eu acho que isso é que a gente vê pela faixa etária das pessoas que estão aqui, né? Você traz contribuições da psicanálise que realmente são muito importantes, porque era uma faixa etária relegada, né? Isso aí não serve para nada, não tem mais o que fazer, né? Então, isso aí é interessante. Mas o que eu queria te ouvir um pouco é essa questão que foi falada aqui, me parece que pela Selma, ela indicou alguma coisa, né? Como que fica esse sofrimento do corpo, vamos usar essa palavra geral, né? Como que isso vai debater e vai se chocar com os referenciais identificatórios do masculino e do feminino, né? Quer dizer, não é só o corpo está ficando velho, né? O sujeito perde também a referência dele ser macho, no sentido bem pejorativo da palavra, né? Tem que ter Uhum. uma ereção a todo custo, então isso aí Ou de perde. ser fêmea. Pois é, também, os dois, eu ia falar, esses dois, né, que não serve mais. E outro ponto que você falou, não hoje, mas que me tocou particularmente, né, é que também eu achei muito interessante é que o adulto maduro ele não tem referenciais identificatórios, né? Ele é o referencial identificatório para a geração mais nova. E como que isso afeta, né? Quando a gente professor, por exemplo, né? Tem aquela turma de alunos e quando a gente larga isso, a gente se depara com um vazio, né? E tem que arrumar um jeito da gente dar conta desse vazio, senão a gente vai embora, né?
não é mais professor, um aqui procura, outro ali procura. Eu sei que é o fulano de tal, não, que ótimo o seu trabalho, mas não tem esse lugar. Então, essa falta de objetos identificatórios. Então, queria te agradecer enormemente, sempre te ouvir, é um prazer, e que você comentasse alguma coisa desse lado. Muito obrigado. Posso comentar, Nice? Ou vai? Claro que... Tá. Bom, a primeira é a marca, né? Nós somos, eu sou mais velha que muitos daqui, nós somos a primeira geração que estamos herdando um papel muito diferenciado de rigidez, de saúde, de mente criativa, né? Em todos os aspectos. Claro que tu traz assim, ó, quando o cara se identifica por ter um pênis ereto, um machistão, né? Ele vai ter certamente uma adultez madura mais sofrida com a sua imagem. Porque se a sua imagem, se o falo que o identifica é a potência do seu pênis, ele está sofrendo. Nós temos que atendê-lo e tratá-lo para ele descobrir e retomar novas partes do seu corpo. Esse é um ponto. A mulher também, né? Eu vejo mulheres reclamando do final da menopausa, né? Porque era na cultura antiga, era o grande valor da mulher, era gerar filhos, né? Isso tem mudado já desde o século passado, né? E ter filhos é uma opção, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que não se queira, a menopausa, o climatério, trazem para a mulher um peso e uma dor, como se a potência dela estivesse na boa função do seu genital, que nem o homem, né? E essas pessoas, eu fico pensando, será que tiveram menos toque do ambiente? Menos beijo, menos afago, menos cosquinha, menos carícia, menos segredinho no ouvido, que até arrepia, né? Menos beijinho no pé, que uma mãe dá, naquele cheirinho delicioso, às vezes até de chulezinho que o bebê tem. Então, assim, eu acredito que as pessoas, Paulo, que não desenvolveram adequadamente, né, todas as possibilidades físicas do seu corpo e todas as possibilidades eróticas se atrapalham com a falha de um órgão. Mas isso só nos mostra, né, a fragilidade que esse indivíduo tem. Ou talvez a gente possa buscar o excesso de estímulo, ou então, como ninguém o reparava ou elogia, e aquela potência surgiu só através do pênis. Quer dizer, são casos todos para o nosso consultório, né? E isso são preconceitos que nós temos que desmanchar, e que muitas vezes está dentro do homem, é vegismo, está dentro da mulher, né? Mas nós somos uma geração que tudo é possível, né? Escolhas sexuais, profissionais, vidas fora do lugar onde eu nasci, idas para o exterior, sabes bem, fez uma grande formação na França. Para nós tudo é possível, ou grande parte das coisas. Isso talvez também seja um grande conflito, tantas possibilidades que eu acabo me perdendo e não defino algumas, né? Não aprofundo em algumas. Não sei se, de certa forma, te respondi, mas eu acho que na clínica, no livro tem, né, manejos técnicos, setting, contratos, uma série de coisas que são completamente diferentes, como o contrato do adolescente para a criança é diferente, como o contrato do jovem, do adulto jovem é diferente, o do adulto maduro também tem que ser, as formas técnicas que se trabalham. Então, e olha que são os adultos maduros à nossa volta. Eu fico encantada. Eu estou fazendo hoje 76 anos. Com 76 anos, todos os meus avós já haviam morrido. Todos. E olha que eu vim de uma família longeva. Meu avô materno morreu com 41, dormindo, muito cedo. Mas, na época, era a idade esperada, né? E os meus avós paternos e minha avó materna tinham menos idade do que eu tenho hoje. Mas tinham um cuidado extremo, médicos constantes, embora fossem bem, gostassem muito da vida e vitalizados, assim, aparentemente,
eram idosos. Nós somos idosos, né? A grande maioria dos colegas que está aqui. Mas isso não nos impede de viver, né? De viver o que nós Sobre a temos. questão da falta de objetos identificatórios, Adriana. Bom, realmente, isso faz com que eu veja no Isso meu eu acho consultório. fundamental, esse ponto que É, você está, viu? eu vejo no meu consultório as pessoas chegarem, vamos dizer assim, se sentindo velhos, homens e mulheres lindos, dinâmicos, porque os pais e os avós eram velhos nessa idade, como uma repetição do processo identificatório, né? Isso eu entendo e vejo muito seguido. É muito comum. Outra coisa que é um risco, e é importante salientar, sabe-se cumprir aquele destino que para nossa culpa de ter sobrevivido ao pai, eu vejo pessoas que dizem para mim, eu estou com medo, meu pai faleceu com 72 anos, eu vou fazer esse ano isso. E vocês sabem que são psicanalistas, que muitos adoecem e até morrem nessa fase. Né? Como se Exatamente. tivesse que cumprir um destino, como se não pudesse prevalecer a vida de seu pai. Então, eu acho que os fenômenos identificatórios com velhice, dentro de nós, ainda são muito ruins. Nós ainda temos uma imagem de um velho muito frágil, muito adoentado, muito pouco criativo, né? A gente tem a imagem interna, Paulo, mas não é o que a gente vê, mas ainda assim é o que a gente sente. Eu tenho alguns clientes que cabem nessa adultez madura, que o grande pânico que eles têm é ficar igual aos pais. É exatamente isso que ele está falando. Como é que posso? Eu vejo meu pai daquele jeito, que horror, não quero ficar daquele jeito, quero morrer antes. Como se fosse a única possibilidade é ficar daquele jeito, não tem outra. Sim, ou morrer, né? Para não chegar daquele jeito. Melhor morrer. Por isso que o Winnicott, eu cito, né? Se nós tivermos a sorte de envelhecer. Porque é uma sorte envelhecer. Né? Sempre foi algo tão invejado, vamos dizer assim, na coisa mitológica de uma fonte da juventude. Né? Sempre se buscou isso. E nós temos isso. Mas com E o algumas Winnicott fala de características. estar vivo na hora da sua morte, né? E o Winnicott Isso. fala, né? E a sorte de estar vivo na hora da sua morte, né? Sua morte. Isso mesmo, isso mesmo. E isso quer nos dizer ser criativo, ser produtivo, estar amando alguém, sendo amado por alguém, né? Tendo um grupo de amigos, nem que sejam aqueles que restaram, mas que a gente procura, né? Enfim, né? Os grandes gênios da humanidade, porque eu também estudo muito a criatividade humana, como eu estava falando com a Anice, há 35 anos por aí, os grandes gênios da humanidade nós estudamos com registros até 1200. Os grandes foram longevos para a sua época. Boa noite. Olha só, eu não consegui, eu estou sem vídeo e eu não consegui assistir toda a palestra da Adriana. Mas eu já conheço a Adriana de vários tempos, né, Adriana? Muito caminhamos nessa vida pelos nossos estudos, pela PUC, pelo CEP, fizemos a formação juntas. Bom, eu então conheço a qualidade dos trabalhos da Adriana e da Denise. E sempre admirei a Adriana, sempre eu vejo que ela prima pelo detalhe. E neste assunto do adulto maduro, aliando a sua experiência também, a nossa experiência. E falando nisso, eu queria comentar um assunto assim, Adriana. Algumas pessoas que eu conheço e algumas que eu atendo, mas mais do que eu atendo, as que eu conheço. Me parece que os homens têm mais dificuldade do envelhecimento, de aceitar o envelhecimento do que a mulher. Porque a mulher tem vários afazeres, até por cultura.
Ela cuida da casa, ela faz comida, ela costura, ela pinta, ela sai com as amigas, tal e tal, coisas, além de todo o trabalho de estudo que ela possa ter. O homem, me parece que quando se aposenta, fica mais difícil para ele achar uma coisa que satisfaça. E ele se angustia muito pela falta de potência física. Então, queria que tu comentasse isso um pouquinho para ver se a minha percepção te parece bem assim, ou eu estou enganada. O que tu achas disso? Querida Ione, com certeza eu tenho notado que está mais difícil ao homem envelhecer. E uma das hipóteses, porque tem que ver as histórias de vida de cada um deles, né? Que respaldam isso. Mas uma das hipóteses que eu penso, muito crua, muito simplória, é que a genitalidade do homem, quando ele perde, fica evidente. A da mulher, não. Uhum. A da mulher, não. Nós não precisamos de ereção. Né? E um homem necessita. Se ele é só, se aquele pênis é o seu falo, ele está sofrido e ralado. Se ele não entende que tem outros falos da criatividade, do carinho, do respeito, enfim, do toque, da sensualidade que ele transmite, né? Então, eu acho que o homem talvez sofra porque ele vê dentro do nosso organismo, nós vemos a pele, nós vemos os seios caindo, nós vemos as nossas coxas menos rígidas, né? E isso nos faz sofrer. Mas o homem é portador, né? Até pela cultura, de um órgão que o potencializa muito, que é muito valorizado, né? E ele vê que aquilo não funciona mais. E a mulher, que tem suas dificuldades, né, depois do climatério e menopausa, ela resolve com mais facilidade. E Né? até além da sexualidade, Alguma né? coisa. Muito além da sexualidade Claro, física, claro. também os interesses, a mulher consegue, me parece, estabelecer mais interesse nas coisas externas do que os homens. Isso que tu me disse é válido, inclusive para as mulheres que trabalham fora e tal, mas sempre nós vamos esquentar uma comidinha, fazer uma massa de última hora, ver se tem pão do café da manhã, ver que tem. Hoje tem parceiros que, inclusive, a gente avisa, eles trazem, né? Os homens estão ficando, as partes feminina e masculina, que o Único também nos orientou, né? Traz homens mais sensíveis, traz homens com comportamentos que anteriormente só cabia a nós, né? Só cabia a nós. Mas eu acho, sim, Ione, que é importante a gente ter atividades fora. Eu vejo muitos homens que passam a vida dizendo que vão fazer quando se aposentar e não se aposentam e não fazem nada. Verdade. Não fazem nada. Eu assisti acho que 40 anos o trabalho de um colega que dizia assim, que as mulheres, na época era assim, era mais assim, que nas mulheres, na mocidade, na juventude, né, são do privado e o homem é do social. E quando depois envelhecem, a mulher vai para o social e o homem, às vezes, se aquieta no privado. Eu achei isso tão interessante. Eu não pensava ainda adulto maduro, mas significou para mim muito tempo depois, vendo as formas. Mas é isso, a mulher vai acabar lavando o prato, mas tem homens mais ativos, né? Muito mais femininos, graças a Deus. Né? Porque a gente se constitui, segundo o William, de uma parte feminina, que é o ser, e de uma parte masculina, que é o fazer. Quando a gente integra isso, ser e fazer, tanto que nos era proibido fazer. Agora nós fazemos. Né? E o homem, eu acho que se integra mais quando ele faz o dia. E a capacidade de investir. O homem, às vezes, acha que perdeu aquele cargo, ou perdeu a sua potência também profissional, e isso tudo o magoa muito. Porque ele não tem uma valorização grande atualmente de homem dono da casa, não é? Agora, a mulher dona da casa sempre foi valorizada.
Então, se um dia nós ficamos só dona da casa, não somos tão mal vistos. E temos muito para fazer. Sim, com certeza. Eu acho que a Ana quer falar, querida. Sim, e aí eu vou só sinalizar, porque a gente já está, né, É. sobre a hora, a roda de conversa não está interessante, está super interessante, mas a gente, né, tem horário. Você Não, tem que jantar às 10h30, não é, Adriana? Com a Sim, família. a festa começa aqui depois das 10h30. Tá ótimo. falar ou não? Ela pode Sim, falar, sim, Ana? Tá pensando. sim, Posso falar? claro, Não. sim. Então, eu quero retornar, acho que é algo que eu anotei aqui, que a Adriana falou, não sei se foi Freud, a vida exige evolução, e não existe outro caminho senão crescimento ao lado da vida. Acontece que o corpo sofre muitas modificações. Gente, estarei fazendo 82 anos daqui a pouco. O Dia trabalho... 1º de setembro. Dia 1º de setembro, não é, Mana? Isso, dia 1º de setembro. Obrigada, amiga. E isso me mantém com muita vida, porque eu trabalho ainda, e trabalho bastante, né? E eu ainda não estou perto da aposentadoria, porque não me permitem, e eu não quero também, né? Então, eu quero falar uma coisa que é do outro nível. Eu acho que o trabalho, o desenvolver alguma tarefa, o pensar, o escrever, ou seja lá o que for, gente, isso nos mantém vivos e libertos. Isso, para mim, é importante. Adriana, parabéns, minha amiga, adorei, gostei muito, foi muito bom. Mas, gente, muito obrigada. Eu estou falando que seja bom encerrar, e eu também tenho que sair. Muito obrigada, foi excelente, foi muito bom. Tá? Obrigada, Ana, por estar O conosco em Leonardo, Brasília. o Leonardo vai ler que há comentários no chat Tá. que você possa também e todos ouvirem. Obrigada, Leonardo. Adriana, há diversos comentários aqui. Eu vou ler um comentário da Mônica Becker. Boa noite, gratidão por esse momento de escuta e troca de experiências. Abraço carinhoso, Adriana, por dispor do seu tempo, especialmente no dia em que comemoras mais um ano de vida. Vida longa, minha querida. E inúmeros comentários também aqui te dando os parabéns pela apresentação, pelas palavras e pelo aniversário. A Maria Aparecida da Silva Oliveira, a Jussara Ramos também comenta que sempre um novo impulso de vida te escutar. A Ângela Marilac concorda com você sobre a importância de ouvir esses adultos, né? É verdade, muitas vezes não são ouvidos. Nancy Assemani, parabéns, Adriana, por suas palavras e pelo seu aniversário. Maria Helena Menicucci, também feliz aniversário, Adriana, parabéns e muitas felicidades no seu novo ciclo, e muito obrigado por nos representar com toda a sua vitalidade. A Raquel Goulart também te dá os parabéns, pergunta o nome do livro, e a Selmi Cristine responde que é o Adulto Maduro no Divã. É isso. Sim. Muito obrigada, Leonardo. Né? E eu fico encantada, eu vejo amigas queridas, vejo amigas novas, a Silvia, a Jussara, enfim, né? Foi um presente, eu não poderia ter tido uma festa mais bonita hoje. Que lindo. Então, para a gente encerrar, virtualmente, um presentinho para você. Muito obrigada. Nise,
por toda a Espera aí. delicadeza do Só um minutinho, que eu tenho aqui ao lado. Diz assim, né, pela tradição, e aí vale, que o aniversariante, pode fazer 3 pedidos. Eu estou com uma velhinha aqui. Ai, espera aí, que às vezes falta a luz, já fica aqui. Vamos ver, velhinha. Ai, acende, velhinha. Ai, está muito pequenininha aqui, ó. Mas estou vendo a chama, estou vendo a chama. Então, você faça seus 3 pedidos com você e que esses desejos se realizem, tá? Obrigada, querida. Bom, saúde, Boa noite a né? todos. Mente aberta, né? E capacidade de estar vivo na hora da nossa morte. Né? Que era o que ele queria, criando, ensinando, trocando, gerindo, brigando na Sociedade Psicanalítica Britânica, amando como ele se apaixonou por Claire. Então, é isso, né? E se a gente adoecer por causa da idade, nós somos frágeis, porque nós somos muito mais. E os pacientes adultos maduros em análise, pela nossa consideração, pelo setting apropriado, pelo trabalho até muitas vezes de orientação aos familiares, ele só cresce, ele só desenvolve. Eu digo que a Andréa está ali, Elusa também, gente, que prazer, a Ângela. Bom, ele só cresce, e por isso é que eu fico muito triste, porque eles procuram. O meu medo é que seja como as borboletas, às vezes eles vêm tremendamente medicados, né? A primeira paciente que me chegou dizia: Adriana, sabe o que me mandam? Me dão um comprimido para dormir e não me investem em que eu pense. Me dizem: tu criou bem teus filhos, financeiramente tu está muito bem, tu saiu de uma boa profissão, e agora? É isso aí, tua vida te satisfaz. Ela tinha 55 anos. Como é que podia estar satisfeita? Né? E eu sempre digo a paciente meu, às vezes, quando nós temos problemas, nós não devemos dormir. Dormir é fuga, nesse caso. A gente deve tentar dormir depois, quando tiver um pouco de decisão. Né? E aí sim, dormir um sono reparador. Porque senão é fuga. Eu acho que quando tem muito que pensar, tu tem muito que pensar. E é maravilhoso que tu queiras pensar. Então é isso, pessoal. Obrigada, Adriana. Acho que hoje vamos sonhar muito criativamente. Tomara. Né? Vou jogar para você. Agradeço a quem está lendo o nosso livro, né? O Paulo sempre fala, vocês também falaram, a Cel me falou, porque eu acho que é o primeiro livro que realmente trata da adultez madura, do envelhecimento, como algo saudável, algo a ser cuidado, a ser cultivado, né? Porque fizemos um primeiro livro, até vou mostrar para vocês, como uma homenagem ao José Otteral, que foi um dos grandes interlocutores da minha vida, que se chama Amadurecer, Ensaio sobre o Envelhecimento. Ele foi feito em 2013 e foi lançado e o Otteral já tinha morrido. E ele disse, eu disse para ele: Otteral, tu fez infância, adolescência, adultez, já, vamos fazer adultos maduros? E aí ele disse: mas eu não sei nada disso. Diz ele: mas vamos fazer? Diz ele: vamos, porque o Otteral sempre queria um sonho. E ele morreu muito vivo na hora de sua morte. Então, é isso que eu mais desejo para todos nós, para os grandes amigos, para os amigos novos que chegaram hoje. Agradeço muito a abertura de vocês, através da Anice, do Leonardo, pessoal da equipe. Tá? E foi um prazer passar o meu aniversário com vocês. Muito obrigada. Tive espaço até para 3 desejos. Obrigada. Obrigada. Beijo. Prazer muito grande. Querida. Um beijo. Uma boa noite. Gostaria de poder recebê-los em casa, junto com a minha família, que está chegando daqui a pouco, que eu fiquei de avisar, mas vocês estão mais ou menos distantes. Um beijo grande, queridos. Mas vamos estar no meu brinde de champanhe com a família,
vocês estarão no meu pensamento pela noite agradável que vocês me proporcionaram. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Leide. Eu não disse no início da roda de conversa que ela é uma pessoa muito querida? É isso. Uhum. E tu também, né, Nise? Tu é de uma gentileza, de uma atenção, de um cuidado. Todas as qualidades que a gente tem que ter para os nossos pacientes. Sem nunca perder o papel do que nós estamos fazendo ali, né, Silvia Lobo? Com a tua sensibilidade, tu sabes disso, como muitas das colegas aqui, né? Nós temos que... A psicanálise é um ato de amor, né? Quando a gente cria, quando a gente escreve, quando a gente abre a porta e entra o nosso paciente. É um ato de amor. É sim. Obrigada, Adriana. Beijo, Adriana. Beijo, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com Obrigada, vocês. Adriana, por você ter mencionado a Silvia Lobo. Quando eu a vi, fiquei muito feliz. Enviei uma mensagem no seu privado, tá, Silvia? Imagino. A Silvia é uma pessoa encantadora, que me apoia também, como Cicarelli, como todos os colegas que estão aí, como vocês que chegaram, como a Jussara. Mas, meu Deus, foram muitos amigos, né? A Elusa, que já estudou comigo, né? Elusa, querida. Enfim, eu agradeço muito essa noite maravilhosa. E a Silvia é muito especial, e é muito importante que ela esteja aí com vocês em Brasília também. Ela tem muito a nos dizer, como Cicarelli, como todos que estão aqui, né? Foi um Obrigada, intercâmbio Adriana. maravilhoso. Eu já deixo o convite em aberto para a Silvia, que eu já estou há um tempo. Ótimo. E sabe que quando eu convido os meus amigos para me assistirem, eu sempre penso assim, nós temos que ir para Brasília juntos, nós temos que ir para Maceió juntos, porque isso nos integra, a gente conhece as pessoas da instituição e a gente leva o nosso pensar. Muitas vezes não somos institucionalizadas juntos, como a Ione é comigo, da mesma instituição, mas temos um pensar, nós temos uma amizade, um respeito e uma cabeça, vamos dizer assim, de que troca um com o outro, que nos institucionaliza, né? Então, eu sempre penso assim, estou incomodando o meu amigo ou não? A Silvia tem me assistido muito, é uma querida, o Cicarelli também. Estou incomodando o meu amigo, porque ele gosta tanto de mim que vai se forçar. Mas eu penso assim, se ele entender a importância que é nós estarmos juntos em algum lugar que nos convidou, e eu espero que vocês também aceitem os nossos convites, venham mais conosco, pelo GAP, pelo GEA, né? Pela instituição da Silvia, pela do Cicarelli, enfim. Inclua Belo Horizonte no seu roteiro, viu, Adriana? Inclua Belo Horizonte no roteiro. Eu não conheço Belo Horizonte. Belém, seguramente. E o pessoal de Belém que tu nos trouxeste hoje, isso é de uma riqueza, né? Que não tem tamanho. Não dá para dimensionar o que é isso, né? Porque as pessoas nos conhecem e a gente se aproxima. E fazer amigos e trocar bons pensamentos é a melhor coisa que a gente pode fazer no mundo. É melhor até que uma transa, gente. Principalmente na minha idade, vamos dizer assim. Porque nós chamamos na criatividade, o processo criativo, de orgasmo epistemológico. Dá tanto prazer quanto um orgasmo. E esse prazer ninguém nos tira, né? Simpatia. Muito bom. Então, foi um prazer enorme. Muito obrigada pelo tempo. Beijo. Um abraço de Maceió, tá, do Núcleo? Obrigada.